Está no ar mais uma edição do Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo TRT de Santa Catarina. Nas últimas décadas, a sociedade passou por profundas transformações, principalmente em função das inovações tecnológicas. Essas mudanças refletiram no sistema produtivo, impactando diretamente o mundo do trabalho. E para falar sobre o novo arranjo nas relações trabalhistas, está conosco o advogado José Afonso D'Alegrave Neto, mestre e doutor em Direito das Relações Sociais. Nosso convidado é autor de diversas obras jurídicas. Seja bem-vindo ao nosso programa, obrigada pela presença. Obrigado, Letícia, é um prazer estar com vocês aqui. Bom, para a gente poder entender melhor, então, como é que funciona o mundo do trabalho, eu gostaria que o senhor falasse, então, um pouquinho sobre a ideia da chamada sociedade pós-moderna. O que é a pós-modernidade? Hoje se fala muito, é o momento atual. A sociedade pós-moderna, na verdade, alguns chamam de hipermodernidade. Ela é uma crítica que se faz ao estado anterior, o estado moderno. O estado moderno, ele se pautava em três grandes pilares: o homem, o mercado e a tecnologia. O que faz hoje a pós-modernidade? Ela turbina tudo isso. Por isso que Gilles Lipovetsky chama esse momento de hipermodernidade. O homem hoje é um super-homem, então ele é versátil, ele fala vários idiomas, e vejam que isso reflete no trabalho. A empresa exige muito desse trabalhador, ele tem que ser um super-homem como trabalhador, ele atende o telefone, ele vai no computador, ele abre a porta, ele dirige. Esse é um reflexo da pós-modernidade. O mercado se tornou um hipermercado. Hoje se fala muito do e-commerce, você comprar pela rede, pela web. Então o mercado de produtos, de serviços, né? Existe uma parafernália. E a tecnologia, a hipertecnologia. Hoje se diz que nos últimos 30 anos nós tivemos mais avanços tecnológicos do que nos últimos três séculos. Então há uma febre em querer sempre trazer um produto mais moderno, e o exemplo disso são os smartphones. Os japoneses criaram uma coisa que eles chamam de nanotecnologia, que é a maior tecnologia possível no menor espaço, né? Então você veja os smartphones, eles estão cada vez menores, e ali você tem telefone, você tem máquina fotográfica, você acessa o Facebook, você tem fotografia, você filma. Então hoje isso é a pós-modernidade. A pós-modernidade hoje que reflete no mundo do trabalho, principalmente em função desses valores que ela imprime à sociedade. E o que acontece com as relações de trabalho quando se transfere justamente essas características, essa sociedade diversificada, veloz, para o mundo do trabalho? Há uma obstinação em velocidade, tudo hoje é relativo, é fragmentado. Há quem diga que o pai da pós-modernidade é o Lyotard, Jean-François Lyotard. Ele escreveu um livro, A Condição Pós-Moderna. E ele diz que nesse momento caem as metas narrativas, caem os grandes discursos. Ou seja, não existem mais verdades universais. Tanto que se pega, por exemplo, a ética. A ética sempre foi um conceito universal. Hoje existe ética setorial, por exemplo, ética na TV, ética no business, bioética, ética na política. Conceito de ética, que era algo universal, está fragmentado. E as relações de trabalho também se fragmentaram. O trabalhador hoje, ele trabalha em curto tempo. É um bico, é um freelancer. Hoje as pessoas elas não têm trabalhos duradouros, estáveis, como nós tínhamos na década de 70, na década de 80. Hoje é uma ocupação, você trabalha um pouco aqui. E é interessante que o próprio trabalhador, o perfil desse trabalhador, hoje também ele tem que ser mais versátil, ele tem que ser mais aberto, ele tem que ser polivalente. Ele tem que estar aberto às inovações. Se você pegar, por exemplo, um trabalhador e chegar na tua empresa e, olha, nós vamos ter uma mudança aqui. Não, eu não gosto de mudança, só gosto de ficar sempre na mesma máquina, com o mesmo computador, na mesma cadeira. Não vinga, não vinga. Hoje as coisas são muito velozes, inclusive as relações de trabalho. Esse trabalhador da indústria tem que saber manipular, então, mais de uma máquina. Hoje isso é um problema para o direito de trabalho, né? Os chamados operários polivalentes, porque o direito de trabalho ele coíbe a dupla função, né? Existe um adicional de dupla função, mas até que ponto
É uma dupla função ou é uma nova exigência deste novo arranjo, usando a tua expressão, da pós-modernidade? Nós temos um fenômeno novo aí, Letícia, que a gente chama de produtos disruptivos. O que são esses produtos disruptivos? Essa expressão vem do inglês, mudança radical. É o exemplo típico do Uber, do Netflix, do Airbnb. O que são esses serviços disruptivos? São tendências que começam de forma alternativa, fundo de quintal, alguém bola, um aplicativo, só que aquilo vai ganhando força. Vamos imaginar o Uber. E aí temos a ideia de montar um aplicativo de Uber. E aquilo vai ganhando força e quando vê um novo paradigma. E o Uber hoje ele está tirando o trabalho dos taxistas. Você pega a Netflix, também era uma locadora virtual. Exatamente. Que vai acabar as locadoras. Depois do Netflix, você não precisa mais ir na locadora. Você assina lá uma mensalidade e você tem ali todo um acervo ali para escolher o filme que você quer. Então, esta economia baseada em produtos disruptivos faz nascer também um novo tipo de trabalho. Então, você veja o taxista e o motorista do Uber. O motorista do Uber hoje, ele não é tão regulamentado e fiscalizado como um taxista. Então, repare como isso tem um reflexo. O que é o motorista de táxi? Ele tem que ter uma habilitação, ele é ligado à prefeitura, para ele ter a placa, ele é fiscalizado. O que é o motorista do Uber? É um cara que faz um bico, né? Às vezes usa o seu próprio carro, é uma coisa mais frouxa. Por isso que o Zygmunt Bauman, aquele sociólogo polonês famoso, ele diz que a pós-modernidade é chamada de modernidade líquida. Ao contrário da modernidade sólida que nós tínhamos de valores bem definidos, métodos definidos, hoje tudo é volátil, tudo é versátil, até os relacionamentos. Então há quem diga hoje que nem casamento hoje dura muito, amigos são virtuais, você vai no Facebook, se o teu amigo é inconveniente, você aperta um botão, você já deleta teu amigo. Então, hoje a sociedade está acelerada, é uma sociedade diversificada, porque tem espaço para todo mundo, é uma sociedade que tem relacionamentos frouxos e efêmeros. E isso tudo reflete no mundo do trabalho. Então tá, a gente vai chamar nosso primeiro intervalo, depois a gente segue conversando sobre esse assunto. Nós já voltamos, é 1 minuto. Voltamos para o segundo bloco do programa e estamos conversando com o advogado José Afonso Dalegrave Neto sobre as transformações no mundo do trabalho. Bom, Dalegrave, nos seus artigos o senhor fala sobre a terceira revolução industrial, chamada aí dos microcomputadores. Essa revolução criou um desemprego estrutural. Você poderia explicar exatamente o que é isso? Veja, nós tivemos a primeira grande revolução industrial, foi a máquina a vapor, né? Depois nós tivemos a segunda revolução industrial, que foi a descoberta da eletricidade, o petróleo. E hoje nós vivenciamos a terceira revolução industrial, que são os microcomputadores. Veja que esses microcomputadores, eles estão tirando o mercado de trabalho humano. Você pega banco, nos anos 80, você ia até uma agência bancária, você enxergava lá uns 15, 20 caixas, pessoas, bancários trabalhando nos seus respectivos postos. Hoje você vai numa agência bancária, o que você vê? Você vê um monte de caixa eletrônico e talvez 1 ou 2 caixas para resolver algum problema que o caixa eletrônico não possa resolver. Na indústria, a robotização. A indústria investe muito naqueles robôs. Os carros hoje são montados com robôs. As fibras óticas, você liga para alguém, não é mais uma telefonista que atende, é uma gravação. Você ligou para a empresa tal, Disque 1, para lá, Disque 2, quer dizer, esse era o serviço que uma telefonista fazia. E hoje é uma secretária eletrônica. Então, nós estamos percebendo que hoje há um desemprego estrutural em razão desses computadores que praticamente tomaram conta. E é um paradoxo, Letícia, porque o homem jamais imaginou que a descoberta dele, que era para trazer uma zona de conforto, né, a máquina, o computador, pudesse trazer pudesse reduzir sua própria oportunidade de fonte de renda, né? Subtraiu as vagas de trabalho. Sim, acaba substituindo aí
muitos postos de trabalho e, consequentemente, aumentando E o aí desemprego. criando um desemprego que hoje já não é mais pontual, por isso eles chamam desemprego estrutural, ele está na estrutura do capitalismo. Quer dizer, nós não podemos dizer, nesta área, nesta região, não. O desemprego ele está na Europa, até os Estados geral. Unidos, que tinha orgulho de dizer que não tem desemprego, eles têm problema de desemprego também. No Brasil, hoje, nós vivemos um problema sério, né, com essa crise econômica. Sim. Então, enfim, diante de todas essas mudanças que a gente conversou até agora, eu gostaria que você falasse a sua opinião sobre a legislação trabalhista, sobre a CLT, né, que há uma discussão sobre algumas mudanças, um define que ela tem que sofrer alterações, outros que não. Como que você vê? A mídia ela tem essa mania de colocar a CLT como um patinho feio, como algo atrasado, como se esses direitos contemplados na CLT só existissem no Brasil. Isso é um erro. A nossa legislação trabalhista é igual à da Espanha, Portugal, da Itália, da Argentina, do Uruguai. Lá também tem Código do Trabalho, lá também tem legislação trabalhista. E são os mesmos direitos, férias, 13º, aviso prévio, uma indenização quando é dispensado. Então nós temos que quebrar esse mito de que a legislação trabalhista ela é defasada, ela é anacrônica. Na verdade, o direito ele tem que ser reflexivo, ou seja, ele tem que refletir as mudanças da sociedade, os anseios. Então, à medida que a sociedade vai mudando, o direito do trabalho também tem que mudar. Então, eu sou favorável que se mude a CLT pontualmente. Como fez, por exemplo, nós estávamos comentando antes da entrevista, a questão do teletrabalho. O artigo 6º da CLT sofreu uma nova redação para contemplar a regulamentação desse trabalhador à distância, que hoje é uma novidade. Então, eu penso que a CLT, aos poucos, ela vem se atualizando. O que nós não podemos, Letícia, é perder a natureza, a raiz do direito do trabalho, que é proteger o trabalho e proteger o trabalhador. Que nem agora nós temos uma proposta do governo, né, de terceirização de todas as atividades. Ora, isso é uma deformação, porque uma empresa ela tem que contratar aquilo que lhe é essencial. Imagine uma faculdade, por exemplo, que terceiriza professor. A faculdade ela pode terceirizar cantina, motorista, papelaria, mas como é que uma faculdade vai terceirizar atividade essencial? Não tem como. Um hospital vai terceirizar enfermeiro. Só que um dos projetos do governo agora é uma terceirização, inclusive, de atividade e-mail. Então, isso é preocupante, no meu modo de ver. A atividade e-mail, inclusive, o TST tem uma súmula que regulamentou, né? O problema realmente fica na atividade fim, como o senhor exemplificou, que daí abre portas aí para na verdade, eu acho que nós precisamos de uma lei que regulamente a terceirização. Como você bem lembrou, nós só temos uma súmula, quer dizer, uma súmula que regulamenta um instituto tão importante. Então, que venha a regulamentação. Eu não sou refratário à regulamentação. Podendo terceirizar a atividade e-mail, mas sem terceirizar a atividade fim. Então, com critérios. Exatamente. Bom, ainda nesse assunto sobre flexibilização e terceirização, justamente no momento de crise econômica, quando aqui o Brasil passa hoje, é que o Congresso Nacional se discute novamente, então, uma reforma trabalhista. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a ideia de que é muito utilizada, de que a flexibilização e também a terceirização, elas podem combater o desemprego e ajudar a retomada da economia. A legislação trabalhista ela é flexível. Se você for ver, não existe mais estabilidade. Eu me lembro bem antigamente, antes da minha época mesmo, existia a figura do não optante do fundo de garantia. Se ele tinha mais de 10 anos como não optante, ele tinha estabilidade no emprego. Hoje, quem que tem estabilidade? É a grávida, que é uma estabilidade provisória, o membro da CIPA, que é uma estabilidade provisória, o dirigente sindical e o acidentado. Então, veja, é uma legislação que você pode mandar embora, é uma legislação que tem banco de horas, então o empregador ele tem períodos que ele tem excesso de jornada, períodos que tem pouco trabalho, ele pode trabalhar num banco anual, banco de horas anual, ele pode implementar um trabalho a tempo parcial, ele pode dividir as férias, ele pode dividir o 13º em 2 vezes. Então a legislação trabalhista ela é flexível. Só que o que hoje o Congresso está querendo trazer novamente, e de tempos em tempos vem
essa proposta do negociado sobre o legislado. Ou seja, você é do sindicato da empresa, eu sou do sindicato do empregado, nós celebramos um acordo coletivo, só que geralmente as cláusulas destes acordos coletivos é sempre para suprimir direitos da CLT. Hoje não existe mais acordo e convenção no sentido de melhorar o que já está na CLT. Então vai vir uma cláusula dizendo não se aplica as horas in itinere, as férias poderão ser divididas em 5 vezes, o 13º poderá ser reduzido. Então, claro que isso é perigoso, esse negociado sobre o legislado. E pior do que isso, Letícia, os sindicatos hoje estão desarticulados. Os sindicatos, tem um ditado que diz assim, né? Que se você soubesse como que as leis são feitas, as salsichas são feitas e como as negociações coletivas são feitas, a gente ficaria com vergonha. Porque não tem essa legitimidade da categoria reivindicar. Um acordo coletivo, eu já participei de acordo coletivo. Por isso que hoje eu já procuro nem mais fazer essa parte de assessoria sindical. Acordo coletivo já vem, é uma proposta de gabinete. O sindicato do empregado, o empregador conversa antes, deles se reúnem, tomam um cafezinho, assinam. Então, hoje é temerário você defender esta força do negociado sobre o legislado, porque sempre vem impégios, sempre vem prejuízo para o trabalhador. Então, o Brasil tem uma tradição da norma, da justiça do trabalho. O seu direito é um direito escrito, que está na CLT, e se não pagar, vai na justiça do trabalho. Está funcionando bem isso. Por que negociado sobre legislado? Eu, particularmente, acho que só em situações pontuais que nós podemos falar disso. Muito bem, Dalegrave, a gente vai chamar mais um intervalo. Nós voltamos em seguida. Voltamos para o último bloco do programa. Estamos conversando com o advogado José Afonso Dalegrave Neto sobre as transformações no mundo do trabalho. Bom, Dalegrave, conversávamos no bloco anterior sobre as questões da flexibilização, terceirização. Queria retomar, então, o tema da flexibilização e gostaria de saber se ela realmente é uma alternativa, né, em tempos de crise para aumentar o emprego, retomar a economia, ou não, ela é sinônimo de precarização. Os economistas insistem muito nisso, que a legislação trabalhista ela precisa ser mais flexível, pois assim nós vamos combater o desemprego. Mas se nós formos ver, o governo Fernando Henrique Cardoso, ele iniciou uma reforma trabalhista, também sob esse mesmo fundamento de que a flexibilização da legislação trabalhista iria combater o desemprego. E se nós formos ver estatisticamente, anos 98 aproximadamente, foi a época que mais se flexibilizou a legislação trabalhista e mais aumentou o desemprego. Então os números demonstram que desemprego se combate aquecendo a economia. Então o governo tem que parar com essa coisa de achar que a legislação trabalhista é um entrave para a economia. É uma desculpa muito fácil. Quem que ergue essa bandeira? Os empresários, a Federação da Indústria, a Federação do Comércio, a Confederação do Comércio. Eles vêm com essa bandeira, agora tempos de crise nós temos que mexer na legislação trabalhista. Mas se nós formos verificar, o que precisa para nós sairmos dessa crise é, por exemplo, propiciar um maior acesso ao microcrédito. Por exemplo, nós fazemos uma reforma tributária, desonerar a folha de pagamento. O empregador, Letícia, ele paga 20% de INSS para cada empregado. Então, se você ganha lá R$5.000, além de eu pagar teu salário de R$5.000, eu pago mais 20% de INSS. O empregado, quando ele recebe o salário dele, vamos imaginar que você ganha R$5.000 por mês, retém 27,5% de imposto de renda. Então, quer dizer, o governo arrecada. Nós vivemos hoje um problema de gestão pública. O dinheiro é mal administrado. Se você for ver, se nós juntarmos toda essa massa de impostos que nós temos e administrar bem, até tem uma brincadeira, né, que o pai estava falando para o filho assim, pai, eu estou estudando aqui que nós temos que cortar gastos, o meu professor falou que tem que cortar gastos para que a economia volte a crescer, por que eles não cortam o gasto da corrupção? Porque se você for ver, a gente fala hoje em corrupção de bilhões. Se a partir do momento nós tornar o país mais ético, mais sério, talvez a economia volte a andar também.
Com certeza. Bom, queria retomar um pouquinho no primeiro bloco, a gente comentou sobre o novo arranjo, então, no mundo do trabalho. O senhor falou sobre a fragmentação do trabalho, mas também tem a questão do teletrabalho, que é um novo fenômeno também que vem acontecendo, né? Uma redução, né, tanto em escritórios como na indústria e também no próprio campo, o número de pessoas trabalhando fisicamente, né, dentro da estrutura da empresa. É possível a gente poder dizer em fim do trabalho dentro desses ambientes tradicionais? Hoje isso é fato. O teletrabalho, né, que é o trabalho à distância, e no mundo inteiro, e o Brasil também, você pode ver no meio jurídico, no tribunal aqui, eu acredito que tem assessores que fazem seu voto em casa e levam 2 vezes por semana para os desembargadores fazer o visto. Advogados pegam um lote de defesa, de petições, vão fazer em casa. Tradutores, até serviço de analista de sistema, ligados a banco, hoje é muito comum o teletrabalho, esta é uma realidade. E o controle disso é pela telemática. O que é telemática? A telemática, esse termo, é uma mistura entre a telefonia e a informática. É a possibilidade que eu tenho de te controlar a distância. Por exemplo, hoje já tem softwares que me dizem com precisão quantos toques você deu no teu teclado em casa, e que horas que você abriu o computador, você fechou o computador, a webcam filmando você trabalhar. Então nós temos hoje muitos mecanismos. Você pega, por exemplo, o motorista de caminhão, motorista de ônibus, ele é controlado via satélite. Não importa o lugar que ele esteja do Brasil, a empresa sabe via satélite a velocidade que ele está, onde que ele parou, quanto tempo que ele trabalhou. Então, por mais que nós tenhamos esses trabalhos à distância, esses trabalhos são possíveis de fiscalização, de controle. Por que eu estou dizendo isso? Porque a CLT ela só protege os empregados subordinados, os empregados que são fiscalizados. Então, esta nova modalidade de trabalho também deve estar dentro do manto da CLT, porque elas também podem ser monitoradas, fiscalizadas, e aí está a subordinação desses empregados. A subordinação ganha uma nova face, digamos assim, né, nesse trabalho à distância. Com certeza, um novo contorno aí. Bom, a gente está caminhando para o final da nossa entrevista, mas eu queria que você falasse assim um pouco de um panorama, né, usando assim um pouco da futurologia, assim, dizendo que se a gente pode dizer que esse trabalho assim com renda, com pagamento mensal, está com os dias contados e o foco agora é para uma produção, um trabalho mais por produção. Nós vivemos hoje um conflito de tendências. Tem um autor americano que escreveu um livro, O Fim dos Empregos, Jeremy Rifkin, um livro muito interessante, e já anunciou ali o fim dos empregos. Por outro lado, emprego é fonte de renda, é de subsistência. Se você tira o trabalho do homem, quer dizer, ele não tem subsistência, nem ele nem sua família. Então o trabalho como fonte de renda sempre vai existir. Eu particularmente creio que nós já estamos sofrendo algumas metamorfoses, como por exemplo o trabalho à distância. Hoje já se fala do job sharing, né? Trabalho, sharing, partilhando o trabalho. Então, por exemplo, um hospital tem vaga para um médico e esta vaga de um médico é partilhada em 2 ou 3 médicos. Então, aí no final do mês, diz, bom, nessa vaga, quantas horas trabalhou o médico X ou Y, Z, e eu pago proporcional ao salário, ou seja, eles dividem uma única vaga de emprego. Então, veja, trabalho subordinado, com todos os direitos, mas compartilhado. Nós temos figuras, trabalho a tempo parcial, onde eu trabalho só de manhã, eu trabalho só à tarde. Então, eu penso que o emprego não vai acabar como fonte de subsistência, mas nós teremos e já estamos percebendo novas modalidades, que se nós falássemos isso há 10 anos, 20 anos, nós iríamos nos assustar, né? Ah, você vai trabalhar dentro da tua própria casa, como assim? E hoje é uma realidade. Então, eu diria que nós caminhamos para isso, e aí a importância do direito do trabalho. Porque se o direito do trabalho não proteger essas novas modalidades, o que vai acontecer? Vai haver uma precarização generalizada. E a precarização, Letícia, não interessa para a economia, porque a partir do momento que eu tenho uma população desempregada, que não ganha bem, que não tem 13º,
Por exemplo, época de Natal, se ninguém ganha 13º, o comércio não vai ser aquecido. Se está todo mundo desempregado, ninguém vai consumir. Então, a economia é uma engrenagem que tem que girar. Logo, temos que ter empregados que sejam protegidos e tenham uma renda digna. Bom, na Alegrave, infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim, com certeza é assunto aí para mais de um programa. Agradeço a sua participação. Eu que agradeço, muito obrigado. Hoje conversamos com o advogado José Afonso da Alegrave Neto sobre as transformações no mundo do trabalho. Nos vemos no próximo programa. Até lá!